Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, algo que eu estava discutindo com Deus, essa semana, discutindo assim, dialogando, sempre o diálogo com Deus a respeito das coisas da vida, e a respeito de mim mesmo também, né? E nesses dias eu estava conversando a respeito de Deus sobre mim mesmo, as coisas que eu faço no dia a dia em relação a Ele, né? Em relação à santidade, né? Que a gente tem que estar sempre buscando a santidade em Cristo, né? E eu estava comentando com ele que às vezes, eu fico meio desapontado comigo mesmo, né? Porque a gente acaba errando, né? Infelizmente. E eu não tinha argumento para ficar conversando com ele a respeito das coisas que acontecia na minha vida, que eu, infelizmente, proporcionava. Não que Lúcifer, nosso adversário, teve culpa ou influência disso. Eu mesmo, que às vezes nós mesmos ocasionamos algumas coisas. E aí ele foi conversar comigo, dialogar comigo a respeito dessas coisas. E ele me disse uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. Que, muitas das vezes ele fica muito chateado com a gente. E irado também, Porque ele se ira, ele é um Deus que pode irar também, Como que ele irou com Sodoma e Gomorra, como em vez em quando ele irou, com o povo de Israel no meio do deserto. Então, assim, só que tem alguns momentos que ele se cala, Que, não é que ele não vai falar, mas que ele espera um tempinho para depois ele corrigir. E ele pegou e falou assim: Patrício, você lembra uma palavra que a galera, você já ouviu falar isso, que às vezes é bom a gente esperar um pouco, quando a gente estiver com raiva, esperar um pouco, para depois falar a respeito, de alguma coisa, alguma discussão. Se você tiver num debate e não está chegando em lugar nenhum, e às vezes acabar vindo a uma discussão de fato, o que você faz? Você pega e para. E porventura lá na frente, se tiver possibilidade, você vai pegar e falar. Fala: olha, isso daí não foi certo, eu queria ter te falado daquele dia lá e não deu, mas eu queria falar agora com você. Assim mesmo é Deus. Sabia disso? Ele pegou e falou, dessa mesma forma que eu te falei a respeito disso, que outras pessoas já te falaram, eu também faço. Às vezes eu tenho uma ira, que eu me proporciono a ira, só que eu pego e me calo. Porque eu pego e falo assim: não, esse não é o momento de eu falar. Vou falar em outra ocasião. Para que até minhas próprias palavras não sejam tão duras. Porque se eu falar agora, vai ser duro. E ele pegou e falou assim: olha, tem momentos que eu sou assim. Momentos que eu deveria falar e não falo. Porque se eu falar, minhas palavras vai ser dura. E para não ser dura demais e acabar ferindo cada vez mais vocês, vou dar um tempo, e depois eu vou estar falando com vocês, calmamente, a respeito do mesmo assunto. E às vezes a gente não acha que Deus, ele só tem um lado, ou só tem, um lado. Ou ele é bom, 100% bom, ou ele é 100% mal, Ele não pode ter um equilíbrio. E na verdade, quando ele fala dessa maneira, para mim, quando ele falou, eu interpretei que ele tem um equilíbrio dele, dos momentos dele. O nosso momento de ser humano é diferente do momento de Deus. Por quê? Quando a gente ira, quando a gente está com raiva, a gente quer falar, quer esbochar, que tá certo, aquela coisa toda, e não se cala. Deus se cala. Não que ele não esteja certo, mas se ele falar, ele vai falar uma coisa muito pesada. Então ele acaba
nivelando. Falar, olha, não vou falar agora. Vou falar depois, em outra ocasião. Mas eu vou falar. E assim é Deus. E eu achei tão bonito isso Deus falando. Eu olhei assim, nossa. Nunca pensei dessa forma, Deus. Nunca pensei. E falava para as pessoas, tipo, não nem falava para as outras pessoas, mas eu nunca imaginei que Deus poderia pensar dessa forma. Porque, tipo, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em algo grandioso, quase difícil de estar perto. E a gente acaba se surpreendendo cada vez mais com o carinho de Deus sobre nossas vidas. E outra coisa que eu achei interessante, que na verdade eu queria só complementar, né, já que estamos aqui, só que vamos para outro assunto, porque o vídeo, para não ficar assim tão pequeno, para ficar de acordo com os outros vídeos, né? Que é o seguinte: às vezes as pessoas me perguntam, por que você não fuma, por que você não bebe, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo. Eu vou dar uma coisa assim, gente. A Bíblia não proíbe você beber. Mas ela diz o seguinte, olha, cuidado com a embriaguez. Cuidado com o vinho que se embriaga. Né? Porque, tipo, quando a pessoa, às vezes, perde esse equilíbrio que o nosso organismo tem, que às vezes a bebida nos afeta, Deus não se agrada desse aspecto. Não significa que você não pode beber, né? Eu prefiro não beber, nem beber o vinho, refrigerante, suco, essas coisas. Mas cerveja, essas outras coisas que possa aumentar a minha capacidade de pensar, de dirigir. Até mesmo se o vinho for bebido, provado de maneira errônea, a gente se embriaga pelo vinho. Então, até mesmo o vinho eu tomo cuidado de tomar. Né? Quando eu tomo essas coisas, eu tenho cuidado de tomar. Porque eu sei que até o mesmo vinho, né? Ele, em alto escalão, ele, dependendo do vinho também, né? Mas eu creio que praticamente todos os vinhos, né? A não ser o suco da uva, né? Mas o vinho em si, ele tem a questão do álcool, né? Então, ele tem a capacidade de embriagar uma pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Mais que a Bíblia não proíbe qualquer participação de bebidas em si, ele só fala aqui para a gente tomar alguns cuidados direcionados às bebidas. A gente tem que se adequar, né? Tipo aquele que é mais correto para nós. Porque muitas das vezes, mesmo que a Bíblia não nos direcione literalmente que aquilo é errado, não significa que não está errado. Certo? Mesmo que a Bíblia não direcione literalmente, com palavras, com direções a respeito daquilo, não significa que não seja errado. Então a gente sempre tem que tomar um certo receios, né? Um certo cuidado em relação a todo tipo de coisa que vem nos passar na nossa cabeça, de fazer, de hábitos, né? Controlar alguns tipos de hábitos nossos, para que a gente porventura não erre com padrões humanos, que a gente tem regras, né, morais e éticas para cumprir pelo mundo. A gente tem isso em todas as nacionalidades, seja ela qual for. E biblicamente também a gente tem regras e hábitos que temos que tentar direcionar nossas vidas cada vez mais a esses hábitos e morais e leis que a Bíblia mesmo nos traduz. Não que conseguimos colocar tudo em prática, que é difícil, é quase impossível colocar tudo em prática, mas saber que aquilo lá gera algumas consequências para nós. Então, para a gente tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de receio, mesmo que seja errado, diminuir nossas ações errôneas,
nas nossas vidas e melhorar mais as qualidades que a gente tem na nossa vida, porque a gente tem muita qualidade boa, muitos hábitos bons que a gente pode nos direcionar na nossa vida. Imitamos os hábitos bons para que a gente consiga uma vida agradável, uma vida alegre e abundante para os nossos dias de hoje. Amém?